Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2013. Estamos juntos há 542 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 96. Na leitura que fizemos ontem, no capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, nós estamos vendo o cronista narrando a entrada da arca em Jerusalém. E lá nos é contado que Davi preparou instrumentos musicais, músicos e tudo mais, e é transcrito o Salmo 96 ao lado dos Salmos 105 e 106 em alguns trechos, como um salmo relativo àquela ocasião. A questão é que as palavras exatas lá de 1 Crônicas capítulo 16 não nos informam explicitamente que Davi compôs este salmo nesta forma para aquela ocasião. Se você olha a maneira como isso está redigido, lá no verso 7 do capítulo 16 de 1 Crônicas, você vai ver que lá está dito assim: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E aí vem, sem maior explicação, um conjunto de 3 salmos, sendo que o Salmo 96 está transcrito inteiramente e os Salmos 105 e 106 em alguns de seus versículos. Então, nós não temos a informação confiável aqui de que foram exatamente estas palavras. No entanto, nós temos segurança de que o cronista está dizendo para nós: quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e encarregou os músicos de usarem seus instrumentos para o louvor de Deus, há algumas questões que deviam ser celebradas pelo povo de Deus que estão relacionadas ao conteúdo destes salmos. É como se ele tivesse, possivelmente aqui, inserido trechos de salmos que não são necessariamente dessa época, mas para lembrar ao povo pós-exílico, ao qual o cronista se dirigia, sobre o que seria necessário reconhecer e o que era necessário e apropriado dizer a Deus naquela época. Eu não sei se eu me fiz entender para você aqui, mas vamos lá então. As coisas aconteceram nos dias de Davi. O registro imediato do que aconteceu nos dias de Davi foi feito no livro de Samuel. Foram se passando os anos e salmos relacionados ao que aconteceu nos dias de Davi, relacionados à monarquia, ao reinado davídico, foram sendo produzidos. Mais tarde, a família real de Davi foi deposta do seu trono e o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico e depois retornou. Ao retornar, tinha o desafio de reconstruir a vida da nação. E então o livro das Crônicas foi escrito, contando toda a história outra vez e inserindo alguns detalhes que não tinham sido colocados num primeiro momento na história registrada de Samuel. Aqueles detalhes eram importantes porque seriam um mapa para o povo reconstruir a vida da nação depois do cativeiro na Babilônia. É por isso que no livro das Crônicas nós temos muitas informações sobre pessoas, sobre quantidades, sobre as poesias, os salmos e tudo mais, coisa que não estava registrada no livro de Samuel. O livro das Crônicas, então, transcreve 3 salmos na parte da narrativa em que estamos lendo sobre a arca sendo trazida para Jerusalém. A dúvida é, estes salmos foram cantados naquela exata ocasião e o livro de Samuel deixou de registrá-los porque não estava no seu propósito? Ou estes 3 salmos lá do primeiro livro das Crônicas foram salmos compostos nesse intervalo desde os dias de Davi até a época do exílio e foram enxertados ali pelo autor das Crônicas para que os leitores pós-exílicos pudessem saber o que é que era necessário dizer a Deus e pudessem ter também um modelo a mais de adoração? Essa resposta para nós é impossível de determinar. Embora pareça mais provável que o arranjo do material ali em Crônicas e tudo mais sugira que os salmos que estão inseridos ali no livro das Crônicas sejam posteriores, não tenham sido necessariamente compostos por Davi. Até porque a seleção do material é feita com critérios do cronista e as coisas não são atribuídas expressamente a Davi lá no relato de Crônicas. Tudo isso para dizer para você o seguinte: o Salmo 96 que estamos lendo não é necessariamente escrito por Davi. Não temos nenhuma indicação disso. Ele também não é necessariamente da época de Davi.
No entanto, quando o cronista foi recontar a história de Davi, ele resolveu incluir este salmo ali, porque ele se encaixava muito bem naquele contexto. E é por isso que a gente vai ler ele agora. E o que esse salmo, que foi percebido pelo cronista como relacionado à época em que a arca foi trazida para Jerusalém, o que esse salmo diz? Ele convoca todas as terras, as nações, os povos, as famílias dos povos a louvarem ao Senhor. É como um reconhecimento de que o Deus que agora coloca a arca, que é o escabelo do seu trono, lá no Monte Sião em Jerusalém, e firma um reinado com a casa de Davi, é a ideia de que Deus está reinando. Isso é bem claro no verso 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Deus está reinando. A cidade que é sua capital é Jerusalém. Uma cidade que foi conquistada do inimigo e foi dedicada a Deus. E ali naquele lugar, com a família de Davi, Deus vai governar para sempre. E é essa então a mensagem do Salmo. Celebra-se com este Salmo então o fato de que Deus governa e governa sobre todo o seu povo. Essa verdade deveria ser reconhecida não apenas por Israel, mas por todas as nações, tendo em vista que a partir daquele reinado eterno, com a família de Davi, Deus haveria de mostrar a sua glória, a sua força ao mundo inteiro. Ia ficar claro no reinado de Deus a partir de Jerusalém que ele era o único Deus verdadeiro e que todos os demais eram falsos ídolos. Então, todo o mundo está sendo convocado a vir a Jerusalém para se curvar diante do Deus de Israel, porque ele é de fato o governante universal. Ele vai governar Jerusalém com justiça, vai mostrar o seu valor e vai ser fonte de alegria para todos aqueles que nele confiarem. Então, é essa a ideia deste salmo. E isso está certamente muito relacionado ao festejo todo dos israelitas, quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém e Deus está então assumindo sua posição de rei num trono que lhe foi preparado ali, mas que é simbólico de um reinado infinito. Se você entende este salmo nesta conexão, você vai ver inclusive a menção a esse episódio em que a arca é trazida para Jerusalém no verso 13. É para todo mundo se alegrar, diz o verso 12, as árvores, o campo, na presença do Senhor, porque ele veio. Como ele veio? Ele veio representado pela arca, ele chegou até Jerusalém. Vem julgar a terra. Esse verbo julgar na língua hebraica, ele inclui governar, ele inclui o que hoje a gente chamaria de poderes executivo, legislativo e judiciário. E Deus então virá para governar com justiça, para reinar com equidade a partir de Jerusalém. Então todo mundo tem que ficar alegre. E ele vai governar não só Jerusalém, onde a arca foi colocada, mas ele vai governar o mundo e vai governar os povos, conforme a sua fidelidade. Então trata-se de uma reivindicação de que aquilo que está acontecendo em Jerusalém, quando Davi traz a arca, nada mais é do que um símbolo do Deus que está colocado no trono sobre todo o universo e a partir do seu povo escolhido vai demonstrar a sua justiça e vai provar que é o governante universal. Temos então uma perspectiva missionária neste salmo. É claro que ela é incipiente, ela ainda é veterotestamentária, mas todas as terras no verso 1, entre as nações, entre todos os povos no verso 3, as famílias dos povos no verso 7, todas as terras no verso 9, os povos no verso 10, os povos no verso 13, mostra, esse tanto de expressões aqui mostra que este salmo está sendo pensado para o mundo inteiro. E a ideia missionária aqui é: Israel conhece o único Deus verdadeiro, serve ao único Deus verdadeiro, seu trono está em Jerusalém, e as demais nações precisam perceber isso e seguir a esse Deus. Essa é a ideia do salmo. Isso foi lembrado lá nos tempos do cronista, porque quando o povo de Judá, voltando do cativeiro, reconstruísse a nação, teria então o seu chamado missionário sendo executado. A reconstrução de Jerusalém serviria de bênção para as demais nações, do mesmo jeito que a atitude de Davi ao trazer a arca seria um testemunho para as demais nações ao redor. Você deve se lembrar que a rainha de Sabá veio ver Salomão de longe, e isso foi um testemunho do quanto Deus era verdadeiro. E assim vai. Bom,
Por fim, tendo em vista que já estamos nos aproximando do Natal, há uma ideia de Natal aqui neste Salmo 96, por incrível que pareça. A ideia de que o próprio Senhor vem, e ele vem para julgar a terra. Não é simplesmente o Senhor na arca vindo para Jerusalém, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo vindo, o herdeiro de Davi, para governar a terra com toda a autoridade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá. E isso está aqui então também bastante escondido ainda, bastante sutil, mas essa ideia também está presente. É hora de nos lembrarmos, portanto, daquilo que estamos aprendendo neste salmo. Nós servimos ao Rei do Universo, ao Rei que se revelou na história de Israel, ao Rei que escolheu a família de Davi e a linhagem davídica para nascer como homem no meio dela e, nesta posição, assumir a autoridade sobre todo o universo que lhe é de direito. Esta promessa de que Deus governaria toda a terra já foi cumprida. E a justiça, a fidelidade do Senhor já foram exibidas para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é para nós um motivo de cântico, de cantarmos renovadamente as misericórdias, a fidelidade do Senhor, como o Salmo 96 nos conclama a fazer, cantando um cântico novo. Esse é o sentido básico deste salmo, riquíssimo, belíssimo, e que eu espero ter mostrado para você em todas as suas muitas conexões. Sua conexão com o episódio da arca sendo trazido para Jerusalém, lá, história que nos é contada primeiro em Samuel. Sua conexão com a celebração do fato de que agora Deus estava presente em Jerusalém, simbolicamente ali na arca, e governava o mundo inteiro daquele lugar que ele escolheu, o que foi celebrado no Salmo 96. Se a hipótese que estamos pensando aqui seja a correta, e parece que sim, quando o cronista vai se dirigir aos judeus que voltavam do cativeiro da Babilônia, ele os lembrava dessa verdade e incluía esse salmo exatamente naquele ponto da narrativa. E esse salmo traz promessas de que Deus viria em pessoa julgar a terra. Promessas que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanta coisa estava escondida aqui, não é? E agora o que cabe a nós neste salmo? Cabe lembrar ao mundo inteiro que Jesus Cristo reina. Que o Filho de Deus veio, nasceu da linhagem de Davi, conforme o Senhor havia prometido. O trono de Sião não está vago. E esta é a mensagem que devemos proclamar neste Natal. Que este salmo nos ajude a entender isso e a nos curvarmos diante daquele que tem glória, majestade, força, formosura, tributando a ele toda a glória devida ao seu nome e trazendo oferendas ao entrarmos diante dele, ao comparecermos nos seus átrios para adorá-lo. Que Deus nos abençoe na compreensão deste salmo e que renovemos a nossa disposição de, como leais súditos deste supremo governante universal, vivemos uma vida inteira dedicada a ele. Que Deus te abençoe, bom estudo para você, a gente se encontra aqui amanhã outra vez, se Deus quiser. Até lá!